Fala galera, vamos resolver de uma vez por todas neste vídeo essa parada de lances no Google Ads. Como assim, Tesma? Qual lance você precisa escolher nas suas campanhas para gerar mais resultado? Será que é o maximizar cliques ou conversões, ou valor de conversão, ou parcela de impressão? Eu sei, é um pouco difícil entender isso no começo, mas nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre lances e qual você deve utilizar para gerar mais vendas e atrair mais clientes. Beleza? Vamos lá, vamos entender aqui. Quando você começa uma campanha no Google Ads, ter que escolher qual lance, como você vai ser cobrado pelo Google. Basicamente isso, tá? Então nós temos alguns lances aqui. Primeiro vamos entender como que o Google funciona. A rede de pesquisa, o YouTube, rede de display do Google, enfim, tanto o Google quanto o Meta, eles funcionam como se fosse um leilão, tá? Imagina então um leilão que nós estamos vendendo essa ampulheta aqui, tá? Como é que funciona o leilão? Eu falo o seguinte, galera, quem aqui quer comprar esta ampulheta, né? Quem dá mais? O cara fala, pô, eu dou 15 reais, eu dou 20 reais, eu dou 50, dou 100. Alguém dá mais que 100? Não, então a ampulheta fica para você. Essa ampulheta aqui nada mais é do que um espaço publicitário, o espaço no Instagram, o espaço no Google. Nesse caso, geralmente, o topo lá do Google na rede de pesquisa. Então, quem paga mais por esse espaço, fica neste espaço. Simples assim. E esse leilão, ele acontece um novo leilão a cada busca que é feita no Google. Então, se você está divulgando uma palavra-chave, por exemplo, como comprar TV, cada vez que alguém digita comprar TV, aquela pessoa específica, naquele momento específico, está acontecendo automaticamente um leilão. Quem paga mais aparece nas melhores posições. Porém, o Google não é uma empresa tão mercenária assim. Ele também se preocupa com a experiência do cliente, porque se aquele cliente tiver uma péssima experiência ao buscar no Google, ele vai buscar em outro buscador, beleza? Será que tem outro buscador? Tem o Bing aí e outros, mas nada perto do Google. Então, o Google ele prioriza a experiência do usuário. Você pode até pagar mais caro, mas se o seu anúncio não for bem escrito, se o site não for um site realmente bom, a mensagem não estiver clara, você vai ser penalizado pelo Google, tendo que pagar mais para ficar na mesma posição. Então, basicamente, o que o Google faz? Ele vai ter um valor ali de quem paga mais, porém, ele recompensa quem faz um bom trabalho. E como que eu faço um bom trabalho, Tesma? Você realmente entrega para o cliente aquilo que ele está procurando. Então, ele pesquisou palavra-chave, tem essa palavra-chave, tem total relação com o que está no anúncio e este anúncio tem tudo a ver com o que está no seu site, na sua landing page. Esses três aumentam o índice de qualidade, diz que o seu anúncio é relevante. E tem uma taxa disso que chamamos de taxa de CTR, que é taxa de clique. Ou seja, se você aparece 100 vezes e uma pessoa clica no seu anúncio, você tem 1% de taxa de clique. Acima de 1% é ok. Quanto mais, melhor. Se você tem 10%, significa que o seu anúncio está realmente focado para as pessoas certas e o seu site, a sua estrutura está muito boa. Logo, você é recompensado pelo Google. Então, uma estrutura mais ou menos, copy mais ou menos, você paga talvez R$120 para aparecer nessa posição. Se você paga se você paga R$80, mas a sua estrutura é muito boa, talvez você vença o leilão e acaba economizando dinheiro. E aí, na hora de criar a sua campanha, você precisa escolher como o Google vai cobrar de você. E aí você vai escolher, é por conversão? É por valor de conversão? É por clique? É por parcela de impressão? Como que o Google vai cobrar de mim? Qual que é a melhor escolha, Tesma? E bom, não existe uma... Na verdade existe, tá? O Google fala que não existe a resposta exata, mas eu acho que tem. E eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal. Mas antes, vamos falar um pouco sobre cada lance. O que significa cada lance? O primeiro lance ali é o clique, né? Que é basicamente maximizar cliques. Então, um resumo, o maximizar cliques é focar em gerar o maior valor possível de acessos ao seu site dentro do orçamento, sem olhar para a conversão. Então, basicamente, Google, eu quero que você envie a maior quantidade de pessoas para o meu site. Não importa se vão comprar ou não, quero que você envie pessoas para o meu site. Esse é o maximizar cliques. Embaixo nós temos o maximizar conversões, tá? Que é basicamente o algoritmo buscar, né, o maior número de leads ou vendas possível, gastando todo o seu orçamento diário. Então pode ser que você tenha menos pessoas no seu site, mas tenha mais conversões, mais vendas. Aqui não, aqui é mais pessoas, independente das vendas.
Aqui vou tomar cuidado, Google, em trazer pessoas que realmente vão comprar deste anunciante. O terceiro aqui tem uma pequena diferença do segundo, que é o CPA desejado. Eu até acho que o Google poderia melhorar esses nomes, mas tudo bem. O que é o CPA desejado? O CPA significa custo por aquisição, que é basicamente a métrica mais importante quando se fala em anúncios online, tráfego pago, Google Ads, porque o custo por aquisição é quanto que você está disposto a pagar para o Google para gerar uma conversão, ou uma venda, geralmente, ou um lead, um possível contato. E aqui, quando se fala em CPA desejado, o Google pergunta para você: qual que é o limite que você é disposto a pagar por uma conversão? Então você define o valor máximo que aceita pagar e o Google vai trabalhar o máximo que puder para encaixar dentro desse seu custo. E aí vai acontecer duas coisas aqui. Se ele conseguir, ele vai entregar dentro da sua meta. Se ele não conseguir, ele vai tentar o máximo possível. Então pode ser que eu botei um limite de custo por aquisição de R$10. Pode rolar 15, 20 o custo, ele vai ficar tentando, mas no longo prazo ele vai diminuindo a entrega se ele não conseguir atingir a sua meta. Então basicamente você não gasta caso ele não consiga alcançar os seus objetivos. O quarto ponto aqui, o quarto tipo é maximizar o valor da conversão. Basicamente foca em trazer o maior faturamento total, que é dinheiro no bolso, priorizando clientes que tendem a gastar mais no seu site. E aqui tem duas maneiras de você fazer isso. Primeiro, para quem tem um e-commerce, quem tem produtos já onde o checkout já traz o valor automaticamente para o Google, isso é muito bom. Então ele sabe que aquela conversão trouxe para você um faturamento de R$100, outra R$200, outra R$500. Ou você pode também fazer o quê? Ter várias conversões e baseado no que a pessoa for clicar, exemplo, né? Ela clicou aqui, vai trazer um valor maior. Exemplo, vamos supor que você cria uma página e nessa página tem 3 perguntas ali. Quanto que você fatura? Acima de 100 mil, você em média ganha R$100. De 50 a 100 mil, você ganha 50. Se não faturou nada, você não ganha, sei lá, você ganha R$1. Então o Google ele vai fazer o quê? Ele vai tentar trazer pessoas que vão trazer um faturamento maior para você. Clientes de alto padrão, que vão trazer não de alto padrão, mas que aquele investimento em tráfego realmente retorne para você. Então aqui é basicamente o ROAS, né? Eu ia falar ROAS desejado, mas não é o ROAS desejado porque o ROAS desejado é o máximo. Aqui Google, esse é o meu investimento, eu quero que você traga o maior faturamento com esse investimento. Basicamente isso. Aí o quinto é a continuação do quarto, né? Que é o ROAS, que é o retorno sobre investimento em publicidade. Esse ROAS desejado é a mesma coisa que o CPA, quase igual o CPA desejado. É basicamente quanto que você quer de volta a cada real gasto, né? Então você define 100%, 200%. Então, Google, eu quero 100% de ROAS, 200% de ROAS a cada R$1. Eu quero que você volte dos 2, 3, 4, 5 você define. E o Google ele vai buscar ao máximo trazer esse retorno para você. Por último, tem a parcela de impressões, que é bem pouco utilizado, mas existe ainda, eu acho que inclusive vai sumir no futuro, que é basicamente o Google, ele pergunta para você, eu quero aparecer só nas primeiras posições, nas melhores posições, uma posição específica, topo da página, por exemplo. Você pode definir até a frequência e você quer aparecer o tempo todo ali. Não importa se vai ter conversão, se vai ter clique, não importa. Então você paga apenas para aparecer. E segundo o próprio Google aqui, ele diz que não existe estratégia ruim, existe estratégia usada no momento errado, né? Isso é verdade, tá? É verdade. Mas eu gosto também de, baseado na minha experiência, falar para vocês aquilo que mais funciona em vários testes que eu fiz aqui, eu faço no dia a dia. Mas antes de ir ali, antes de explicar qual que você deve utilizar e em qual momento, vamos ler esse texto aqui juntos, tá? Olha só, muita gente erra ao tentar usar o ROAS ou CPA desejado em contas que não têm dados. Esse é a principal sacada de lances. Como assim, Tesma? A coisa mais importante no tráfego pago são os dados. Quanto mais dados a sua conta tem, mais inteligente ela fica e mais resultado ela consegue trazer para você. Então, se o Google sabe quem converte, a quanto converte, quando converte, ele consegue, obviamente, ter uma ideia e trazer uma projeção para você. Agora, se não tem dados nenhum, fica muito complicado. Você até colocar um limite de CPA se você nem sabe se é possível alcançar aquele limite de CPA. Então, basicamente, você não deve colocar no início, segundo o Google, um limite
no seu CPA. Porque no começo o foco é o aprendizado. Então, qual que eu devo utilizar no começo? Thiago, eu estou começando do zero, eu estou investindo no Google agora. O que eu devo fazer? Eu devo focar em maximizar conversões. Eu até poderia, não estou tendo clique. Isso é muito raro acontecer, você poderia ir para clique. Mas o ideal é começar por maximizar conversões. Com este orçamento, eu quero que o Google me traga a maior quantidade de conversões possível, sem limite. Ou até maximizar o valor da conversão. Isso também é muito bom, tá? Que é, o Google vai trazer o maior número de faturamento que ele conseguiu o melhor ROAS para você, vamos dizer assim, sem limite. Pode até empatar, mas ele vai fazer o máximo que ele puder. Beleza? Então qual que é o primeiro passo e o primeiro objetivo? Levantar dados. Só isso. Mesmo com prejuízo, eu digo aí comprar dados, né? Se o seu pixel ou a tag não sabe quem é o comprador, colocar um limite de custo vai travar a sua campanha e você não vai vender nada. Então, o pior lance é aquele que limita o aprendizado da IA. Então, se você fica o tempo todo querendo controlar a sua campanha, no fim você piora a sua performance. Deixa a IA trabalhar. E a IA não é perfeita, ela vai trazer um lead mais caro, dias ruins, dias de prejuízo, mas no contexto geral, na média, vai valer muito mais a pena do que você ficar controlando ali, apertando os botões. O melhor lance é aquele que respeita a fase do seu negócio. Comece com foco em volume, que é maximizar conversões, para ensinar o Google e só depois que tiver consistência, pelo menos 30 conversões no mês, um por dia, passe para o controle de custo. Aí você pode controlar o custo, que é CPA ou ROAS para escalar com lucro. Então, aqui o 30 conversões talvez seja um exagero, tá? Tendo 10 conversões, 15, já muda para o CPA, tá? Pelo CPA desejado, que é basicamente você limitar. Então, a minha meta é pagar R$10 por um lead. No começo eu não coloco nada. Então, vai vir lead a R$30, 40, a 25, só que o Google vai entendendo, naturalmente vai reduzindo o custo conforme vai tendo mais dados. Depois de uma semana, 2 semanas, você pode vir e limitar o custo. Então, no começo, o que você pode fazer aqui? Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Conversão. Você salva, trabalha com conversão, tá? Depois você vem aqui e define um custo. Coloca R$10. Geralmente, se a sua meta é, Thiago, eu estou disposto a pagar R$10 por lead, R$10 por uma venda. Exemplo, coloque 20% a mais. Que não quer dizer que ele vai gastar isso, mas você dá uma liberdade maior aí para o Google trabalhar. Quando se fala em valor de conversão, você pode fazer assim, salvar, ele fica só em valor de conversão. Depois de um tempo você pode definir aqui um ROAS. Eu quero 200% de retorno e assim por diante. Então você consegue trabalhar. De todos que eu trabalhei até hoje, né, focando inclusive mais em leads, prestadores de serviço, o maximizar conversões e depois CPA desejado provou melhor. Mas segundo o Google, no futuro, o ideal vai ser o valor de conversão. Nós temos que identificar aqueles leads que de fato gastam mais com você. Isso vai ser muito importante por causa da concorrência, aumento do CAC, aumento do custo do tráfego. Então, eu tenho que ter mais dados. Então, o valor de conversão tende no futuro a ser melhor, segundo o Google. Agora, parcela de impressão, não utilizaria nem o maximizar cliques. Ou maximizar conversão ou valor de conversão. Depois de um tempo, limita isso. Simples, prático e direto ao ponto. E isso já vai mudar o seu jogo. E aí vem um ponto importante. Tesma, mas aí eu vou levar um prejuízo no começo. E teoricamente sim. Tomara que não. Se você faz tudo o que eu falo aqui, não. Mas pode ser que sim. E não tem problema, porque você está pagando para treinar o Google, treinar a meta. Porque é muito parecido o Google Meta nessa questão de leilão. Nós temos que treinar, levantar dados, então vamos ter mais resultados. Por isso que eu sempre falo que para você começar a anunciar no Google na Meta, o mundo perfeito é que você separe um orçamento que você consiga investir por no mínimo 90 dias. Tá? Então, eu consigo investir R$1.000 por mês. E se não voltar nada desse dinheiro, ele não vai falhar a minha empresa, né? Obviamente que todo dinheiro faz falta, mas ele não faria tanta falta assim. Então, pegue esse R$1.000 e coloque isso como custo de aprendizado de tráfego pago. E aí você vai gastar esses 3.000 pensando nisso. E aí a partir do terceiro mês, né, tem que estar, obviamente, lucrando. Eu coloco 3 meses como exagero, mas a partir do primeiro mês já tem que, lucro pegando, porque depende do seu nível de conhecimento no tráfego pago, em campanhas e em conversão. Mas basicamente 90 dias é um limite máximo. Se você não tem resultado ou lucro em 90 dias, tem algo muito errado nas suas campanhas. Fechado? Você curtiu este vídeo de verdade? Então mete o dedo nesse like, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aqui o seu comentário ou uma dúvida. Vai ser o maior prazer aí te ajudar. Fechado? Até o próximo vídeo
e valeu!